Acabaram de me enviar um Reels do Wesley Delanogari e ele basicamente descreveu muito das coisas que eu penso e eu acho muito importante que a gente fale sobre essa crescente insatisfação das pessoas com as redes sociais, no sentido de que a comunicação tem se tornado cada vez mais apelativa, mais podada, mais superficial, mais transmutada, e isso tá claramente, existe uma clara abordagem de emburrecimento, assim. A gente está claramente ficando um pouco mais bobão e mais burrão mesmo, com a forma como as coisas têm sido comunicadas no digital. E eu quero falar sobre isso, porque isso é uma coisa que me incomoda há muito tempo. Isso aí tem anos que isso me incomoda e é parte de muito do meu movimento de troca do meu negócio, da informação, dos cursos, para cada vez mais vender serviços e abandonando o meu contato com as redes sociais para que eu possa ter uma sanidade mental e uma vida decente. Hoje é nosso episódio de número 9, se eu não estou enganado, aqui do Condado Talks. E eu sou o Elton Luiz, seja muito bem-vindo. Acho que a gente pode começar essa conversa. Eu vou traduzir um pouco do que o Wesley falou. Eu vou ver se eu acho o link para deixar do Reels aqui na descrição desse vídeo. Porque ele está basicamente abordando, do ponto de vista do produtor de conteúdo, essa má vontade de produzir conteúdo, que ela tem acometido a mim e a muitos dos que eu conheço. E assim, a vontade que eu tenho desde 2021, cara, isso aí é muito doido, porque eu lembro de 2021, eu falei pro meu chefe lá quando eu tinha um trabalho ainda, e ele é meu amigão, eu falei, cara, se você me pagasse algum determinado dinheiro, eu vazava agora do Instagram, entendeu? Graças a Deus ele não pagou. Porque veio a calhar que deu muito certo eu ficar aqui. Mas desde 2021 existe um lado meu que tem certeza, convicção absoluta, assim. Isso daqui faz um mal danado pra minha cabeça. Porque eu desde que eu me conheço por gente, assim, eu tenho um desejo ardente por ser melhor, por me desenvolver, por ficar mais inteligente, por aprender as coisas. Eu tenho uma curiosidade natural por aprender as coisas. Eu não sei como que é pra você, cara. Você pode até me falar nos comentários aqui. Mas assim, ó, eu adoro aprender e quanto mais eu vou aprendendo um assunto, mais eu quero ir até que aquilo satisfaça, entendeu? E aí eu vou pro próximo assunto e eu vou indo. Então, 2021, eu já tinha essa percepção de que o que a internet estava fazendo comigo era me dificultando demais a aprender as coisas. Não pela quantidade de pessoas, tem muita gente boa na internet, tem muita gente falando coisa muito útil, muito boa, só que o movimento massivo do digital, ele é um movimento, e eu me lembro muito bem de um podcast que eu assisti, que um cara falava bem assim, o consumidor está ficando cada vez mais mimado. E esse mimado, ele é muito negativo. Eu sou um filho único, eu sou mimado em vários sentidos e é uma porcaria pra nossa vida, várias partes do mimo, entendeu? E o que ele estava querendo dizer com um consumidor cada vez mais mimado? O cara tem mais pressa, a coisa tem que chegar mais rápido, ele quer que tudo aconteça na mão dele. Então antes eu tinha que ir, sei lá, plantar minha comida. De repente eu passei no mercado. Agora o mercado vem até a minha casa. Eu não preciso mais ir no mercado. Se eu pedir pelo telefone, pelo WhatsApp, ele vem. Antes eu tinha que ligar para pedir. Agora eu mando um WhatsApp, eu não preciso nem ligar. Então isso vai criando um comportamento cada vez mais, vamos chamar assim, sedentário, um comportamento cada vez mais passivo por parte do consumidor. Eu tenho que fazer cada vez menos coisas para obter as coisas que eu quero. Então é cada vez mais conforto. Porque se antes eu tinha que ir até o mercado, agora não preciso mais ir, não importa como é a minha casa. É mais confortável ficar em casa do que sair. Então, o consumidor ele tá com cada vez mais conforto e cada vez mais preguiça. Essa é a consequência daquela fala, daquele podcast. E quando a gente observa o movimento de comunicação nas redes sociais, é um movimento, assim, ó, absurdamente da passividade total. Então, as pessoas, elas estão cada vez mais
apostando, os comunicadores, nós que produzimos conteúdo, as pessoas que fazem propaganda, no gancho mais apelativo, na notícia mais chamativa, vai virando uma competição que ela não tem fim. Eu vou usar uma analogia que é a da Black Friday. Black Friday era a sexta-feira, última sexta do mês, se eu não me engano, de novembro. Daí a Black Friday deixou de ser a última sexta-feira do mês e passou a ser uma semana e virou Black Week. De repente deixou de ser uma semana e virou Black November, era o novembro inteiro. Agora, em 2025, nós estamos com oferta desde o começo de outubro, de Black, em muitos lugares. E muita gente está fazendo a Black antecipada. Então é uma competição que ela não tem fim. Essa competição não tem fim. E essa disputa é o mesmo tipo de disputa que acontece na comunicação das redes sociais. Assim, eu continuo me negando a participar desse jogo, entendeu? E quanto mais o jogo avança, mais eu quero me negar. Então eu me nego a editar meus vídeos. Vai sair com fungada no nariz, vai sair com cachorro andando. Eu me nego a ir lá no TikTok, comecei a fazer uns vídeos no TikTok. Eu me nego a editar os vídeos, cortar pra ser rápido e botar efeito não sei o quê. Cara, eu não quero participar desse jogo ao mesmo tempo em que eu entendo que esse jogo é um jogo necessário para o sustento das minhas empresas, da minha família e, cara, de muitas e muitas e muitas pessoas no país. Então, eu acho que existe uma angústia, do mesmo jeito que eu tenho essa angústia, eu acho que muita gente vive essa angústia. Porque as pessoas sabem que precisam disso daqui. Cara, eu preciso disso aqui. Isso aqui me dá cliente. Eu tenho procura de cliente todos os dias graças a isso daqui. Então, existe esse lado transformador de você produzir conteúdo na internet que transforma a tua vida financeira, tua vida profissional. Te coloca em lugares que você jamais estaria se não fosse isso. Cara, a quantidade de pessoas, eu mesmo já fiz isso, que conseguiu um trabalho que jamais conseguiria se não tivesse produzindo conteúdo, não tivesse construído uma reputação no digital, que eu conheço, é impressionante. Então isso é maravilhoso. Então essas pessoas, assim como eu percebo, muitas, vivem essa angústia. Eu não posso parar, isso aqui é muito bom para mim, isso aqui é muito bom para minha vida. Ao mesmo tempo, enquanto isso, parece que eu tenho que ser cada vez mais apelativo, mais raso. Parece que, e o Wesley fala isso no Reels dele, né? Parece que eu tenho que cada vez mais fazer um malabarismo retórico, deformar minha comunicação, mudar o sentido das coisas que eu ia falar, para que aquilo tenha alcance. E é impossível você não participar do jogo do alcance, porque você sabe, e assim, quanto mais um negócio cresce, mais cresce a despesa do negócio. Então, quanto mais você cresce, meio que mais você tem que crescer. Porque senão você não sustenta aquele negócio. Pensa assim, há um ano atrás, eu tinha que sustentar, sei lá, o meu negócio sustentava 2, 3 pessoas. Hoje ele sustenta 20. É muita diferença. Então, assim, é 20 vezes mais despesa se todo mundo ganhasse a mesma coisa. E não é assim. Tem gente que ganha mais. Então, a despesa aumentou de uma maneira desproporcional ao número de pessoas que têm que ser sustentadas. Então, assim, se eu ganhava 2 e o outro 2, agora não é assim. Agora tem um que ganha 10, o outro 4, o outro 2, o outro 6, o outro 8, o outro 12, o outro... Então, a despesa cresce. Se a despesa cresce, eu preciso continuar tendo alcance. Porque se eu não tenho alcance, eu não tenho volume suficiente de clientes. Porque, não sei se você sabe, mas um negócio ele funciona de forma bem matemática. Você tem um número de pessoas que procura, o número das pessoas que procura conversa com você e o número das que conversaram com você compra. É loja de shopping. Você abre uma loja no shopping, passa um tanto de pessoas na frente da loja, vamos supor, passa 10 mil pessoas por dia na frente da loja. Das 10 mil, quantas entram? 2 mil. Das 2 mil que entram, quantas compram? 50. Então, para eu fazer o negócio sustentar, eu preciso ter esse alcance. Tem gente passando na frente da minha loja. Então, um perfil da rede social, ele é basicamente isso. Ele é a porta da loja, é a vitrine. Tem gente passando. Você assistiu o meu vídeo, você é uma pessoa passando na frente da minha loja, sacou? Então, como nós temos que ter pessoas passando na frente da loja, a impressão, a necessidade que parece que existe, e ela de fato existe em alguma medida, é de que eu tenho que entrar nesse jogo de alguma forma. De alguma forma eu tenho que entrar no jogo da competição pela atenção das pessoas. E isso vai deformando a linguagem, porque conforme
o malabarismo retórico aumenta e a preguiça aumenta também do consumidor, ou seja, a passividade do consumidor aumenta, mais eu preciso estar apelando para conseguir chamar aquela atenção daquele cara, daquela pessoa que está passando. E isso gera uma angústia absurda, por quê? Porque você sabe, cara, assim, ó, existe uma honestidade intelectual dentro da maior parte das pessoas que eu conheci na minha vida, que ela sabe que ela tá falando aquilo. Isso acontece comigo, cara. Eu sei que eu tô falando aquilo, assim, ó, mas da pior maneira que eu poderia falar, só porque eu preciso ter a atenção das pessoas no meu vídeo. Então, quantas vezes eu tive que fazer isso no passado e eu, cara, comecei simplesmente a me negar a fazer isso, entendeu? Assim, ó, eu me nego, cara, eu me nego. Assim, ó, eu vou ser bem honesto contigo. Só o começo desses vídeos já não é do jeito que eu queria. Todo vídeo eu começo basicamente falando assim, hoje nós vamos falar sobre não sei o quê. Sabe por que eu faço isso? Porque isso é parte do que segura mais gente no vídeo. Mas não é assim que eu começaria uma conversa. Imagina eu sentando na tua frente, cheguei, te encontrei, sentei na mesa na tua frente e falo, hoje nós vamos falar sobre não sei o quê. Nenhuma conversa começa desse jeito, brusco assim. A conversa, ela começa de um jeito um pouco mais rotineiro, é um negócio melhor. Então, essa angústia ela é crescente. E qual é a solução? A minha tentativa aqui é justamente de pensar em possíveis soluções para que a gente não fique burro e louco nesse processo. Porque quando eu falo burro, veja, essa não é uma crítica a ninguém, é uma constatação da minha inteligência. Eu percebi nitidamente eu ficando mais burro com a internet. Por quê? Porque isso daqui que nós estamos fazendo agora é uma tentativa, esse vídeo é uma tentativa de abertura de consciência para em seguida você fazer um processo instrutivo. Você vai se instruir. Processo instrutivo é um processo de formação. Você se forma. O que significa você estar se formando? Você está desenvolvendo a sua inteligência e dando alguma forma para ela. O que é a rede social? Ela não é um processo formativo e ela é cada vez mais um processo apenas informativo e, se não sei nem se essa palavra existe, deformativo. Porque o que está acontecendo? Você já não se informa muito mais. E, cara, assim, ó, ou você não se forma, ninguém se forma em 1 minuto e meio. Isso não existe. Então, nenhum Reels, Shorts, vídeo, nada disso forma. Isso é só informa. Então você não se forma. Você consome, as pessoas, estatisticamente, cada vez mais consumo desses vídeos de 1 minuto e meio. Ou seja, cada vez mais tempo gasto com, no máximo, informação, mas jamais com formação. Porque para você se formar, você precisa concatenar uma série de raciocínios. Não dá para ter só um raciocínio. Um raciocínio não forma. Tem que ter uma série de raciocínios, explicações, analogias, e aí passa a existir um processo formativo. Por isso que formação leva anos. Só que como cada vez mais as pessoas estão apenas vendo esses vídeos, e elas veem... E o que é a dinâmica da rede social? É uma aleatoriedade desses vídeos. Então você... Se eu ver 20 vídeos seguidos, é grande chance de que são 20 vídeos sobre assuntos diferentes. São 20 assuntos diferentes, 20 coisas bem diferentes. No TikTok até menos, andei rolando o feed lá para ver qual é que é. Só vídeo de livro aparecendo para mim. Ainda assim, eles são todos desconexos, então não existe formação. Porque não existe concatenação de ideias, não existe uma sequência, é tudo desconexo. Então, isso é o máximo ao qual as pessoas estão chegando. Por quê? Porque, no geral, elas estão chegando à deformação, que aconteceu comigo. Tu vê um tanto de Reels por um tanto de dias, fica aí, 1 mês, rolando Reels todo dia. Você vai ver que, quanto os dias vão passando, o teu tempo de tela vai aumentar. Você vai ficando viciado, você quer ver mais. E você vai ficando cada vez mais zureta, assim. Tu fica cada vez mais anestesiado. Teu raciocínio piora. E o teu raciocínio passa a ser um raciocínio cada vez mais... Ele é... Qual é a palavra que eu queria usar para isso? Ele está sendo cortado. Você raciocina em termos cada vez mais simplórios e menores. O que é muito ruim,
Porque você não consegue chegar ao cerne de nenhuma questão. Isso é muito ruim pra tua vida. Tu não consegue pensar sobre teu relacionamento. Tu não consegue pensar sobre tua vida com teus filhos. Tu não consegue pensar sobre o seu trabalho. Sobre por que você não avança. Tu não consegue pensar direito pra arrumar tua rotina. Então, isso vai destruindo o teu pensamento. Por que eu quis sair do Instagram? Qual foi o meu movimento de sair do Instagram? Eu tava escrevendo, eu aprendi a ser bem sucedido fazendo carrossel no Instagram. O que é um carrossel? É um texto bem curto. Nada de errado com texto curto. Inclusive, os grandes escritores da humanidade foram pessoas que souberam escrever textos muito curtos e muito bons. Mas ali não é o caso. No Instagram não é bem isso que acontece. Então eu fiquei muito bom em fazer carrossel que viraliza. Tanto que eu criei um curso, carrossel que viraliza. E vendeu muito. O curso viralizou. Só que eu percebi que eu estava escrevendo textos de frases muito curtas, textos bem curtos, e sempre tentando botar frase chamativa. E isso estava moldando a minha escrita. Eu estava começando a escrever de uma forma cada vez pior. E isso estava moldando o meu pensamento, porque o meu pensamento também estava ficando assim. É um pensamento, igual eu te falei, ele é cortado. Agora eu penso só em frase curta e de impacto. E aí isso destrói a capacidade de raciocínio. Então por que eu quis sair de lá? Para eu poder me desvencilhar disso. Porque esse trabalho, por mais que ele dê dinheiro e funcione, no longo prazo ele não me parece uma boa ideia. Porque o que eu sempre pensei? Sempre pensei o seguinte, eu vou trabalhar com alguma coisa em que eu me desenvolvo. Por quê? Porque daí no longo prazo eu vou ter trabalhos cada vez melhores e eu vou ser pago cada vez mais, porque eu sendo cada vez melhor, vou estar cada vez mais acima da concorrência. Isso é fato. Comprovado na minha vida. Hoje eu já posso te dizer. Isso é verdade. Esse meu raciocínio estava correto. Só que o que eu percebi que estava acontecendo com o Instagram e rede social no geral? O contrário. Eu estava entrando agora num processo de piora. Então no curto prazo pode funcionar. Mas no longo prazo eu vou estar pior. Então a concorrência vai me passar e eu vou ficar cada vez mais para baixo e eventualmente eu não vou mais conseguir as coisas que eu quero. Não vou mais conseguir bons trabalhos, bons contratos, bons empregos, bons clientes, seja lá o que for. Então veja, olha que coisa. A nossa forma de comunicar, ela molda a nossa forma de pensar. E essa é a grande angústia, na minha opinião, que passa na cabeça de muita gente, porque as pessoas vão percebendo isso. Então, cara, é assim, ó. Eu sei, tem muita gente que só está preocupada com dinheiro. Eu não acho que meu conteúdo nunca foi para essas pessoas. Eu acho que o meu conteúdo é muito mais sobre ganhar dinheiro com propósito, fazer dinheiro cumprindo uma missão, fazer dinheiro com um trabalho que faça sentido. Então, vamos lá. Estou tentando chegar nas soluções possíveis, né? Acho que a primeira coisa, você tem que trabalhar nesse formato que eu tenho me obrigado a trabalhar, que é eu sento aqui e produzo meu vídeo sem rede social nenhuma. Minha câmera está ligada, offline, tá gravando o áudio aqui no computador, você vê que eu olho pro lado de vez em quando para ver quantos minutos já foram de gravação, agora estamos em 18. Então, eu não tenho que estar numa rede social enquanto eu produzo esse conteúdo. Segunda coisa, produzir, eu publico e tchau. Não fico na rede social. E eu vou fazer o quê? Eu vou buscar formação em lugares onde eu sei que eu não vou ter essas distrações. O máximo que eu fazia na internet hoje é comprar algum curso. E eu nem entrei no ponto do software. As pessoas estão deixando de comprar curso para comprar o software que faz tudo. E os vendedores também estão fazendo esse movimento. Eu paro de instruir e eu começo a vender só o software para resolver o problema. Eu estou fazendo isso. Eu estou parando de instruir para eu vender cada vez mais o serviço. O serviço envolve software. Por que eu estou fazendo esse movimento? Porque é um movimento natural. É um movimento... Primeiro, o mercado está fazendo isso. Então eu estou seguindo essa onda sem querer. Eu comecei eu nem percebi. E agora eu tô seguindo esse caminho. Por quê? Segundo, encheu o saco. Chega uma hora que enche o saco. Cara, tu não tá entendendo. As perguntas, elas não se mantiveram. Sabe quando você tá dando aula? Eu não sei porque eu não sou professor de colégio, né? Mas eu posso imaginar. Um professor que dá aula há 20 anos para a mesma turma, a mesma matéria. Esse professor provavelmente... A expectativa é que ele vai ver as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas. Mas o que está acontecendo não é isso para mim. Para mim está acontecendo o seguinte, não está se mantendo. Tem as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas. Não, está piorando. Isso significa que as pessoas que estão comprando, elas estão
Elas são com menos nível, o nível de aprendizado delas está menor. Elas sabem menos coisa. Então, assim, agora eu tô tendo que ensinar coisas mais básicas do que antes. Por quê? Porque quem está comprando sabe menos. E por que as pessoas sabem menos? Porque tem menos gente instruindo, o processo de comunicação é um processo que dificulta o raciocínio, e no próprio conteúdo gratuito você já não consegue mais aprender. Cara, 2020 tu aprendia coisa massa, assim. Enquanto os caras faziam lançamento, 3 aulas online gratuitas. Era massa, entendeu? Tinha aula boa. Tu sai da aula mais inteligente. Agora não, a coisa está piorando, porque tem que chamar mais atenção. Então, essa é a sensação que eu tenho como produtor, como vendedor, como participante do mercado, entendeu? Então, veja, voltando, menos rede social para você que produz, e você vai ter que confiar nas fontes consagradas. É isso aqui. É livro. Assim, ó, é nítido. Eu posso te garantir, eu já fiz esse teste ao longo dos últimos 5 anos, inúmeras vezes, de 2020 para cá. Períodos sem quase nada de rede social, muita leitura. Períodos sem quase nada de leitura, muita rede social. É nítido o meu avanço, a minha capacidade de raciocínio, minha melhora de percepção das coisas, quando eu tô pouca rede social, muito livro. É nítido. Por quê? Porque eu estou me instruindo, eu estou me formando. Só de você ler um livro que um cara passou, sei lá, 200 páginas tentando te ajudar, que não foi um livro escrito só para vender, porque tem esses livros também, né? Que o cara enche linguiça, bota 200 páginas porque a editora pede, lá. Não. Quando você pega um livro e você está lendo 200 páginas de coisas que se concatenam, que está te formando, cara, você cresce. Quando você vai na rede social, vê um monte de informação desconectada, você sai com uma sensação de que viu um monte de coisa, mas você não cresceu quase nada. Muitas vezes você diminuiu, não é nem que você não cresceu, você piorou. Então é meio que o processo parece meio tipo academia, assim. Se você vai na academia, você começa a ficar mais forte. Agora, se você para, você não para, o seu músculo ele não para. Ele piora, entendeu? Parece que o processo de conhecimento, de formação, ele é exatamente assim. Se eu estou exercitando, eu estou ficando mais forte. Mas se eu paro, não é que cheguei até aqui, estou forte até aqui, parei, eu não fico aqui. Eu vou começar a decair. Até piorar. Daí, provavelmente, se eu nunca mais for na academia, provavelmente eu vou perdendo meus músculos, daqui a pouco vai subindo minha gordura, eu vou ficando mais gordinho, eu vou ficando mais cansado, mais ofegante. É uma piora. Então, a impressão que eu tenho que estar acontecendo é isso. A rede social, ela não só está mantendo você, ela está piorando, em muitos casos. E a única defesa que eu encontrei até hoje, assim, ó, essa defesa é garantida, é a leitura. Então eu sou meio redundante nesse sentido. Mas, enfim, é uma conclusão simplória, eu acho. Eu já tenho falado disso algumas vezes, mas depois desse Reels do Wesley, eu acho que vieram novas palavras pra gente falar sobre isso. E eu acho que eu preciso de conversa, eu preciso que você fale nos comentários aqui, comenta aí, explica o que você está sentindo, como você vê isso, se você concorda, discorda, porque eu acho que tem muito a ser dito ainda sobre isso daqui. Muito. Termino esse vídeo com uma recomendação de leitura chamada O Cérebro no Mundo Digital, da Marianne Wolf, um livro de neurociência, ela mostrando o que acontece com o teu cérebro no mundo digital e na leitura do livro físico. Bem interessante, acho que vale muito a pena. Lembro que dia 27 abrem as inscrições para o meu desafio Transformando Livros em Conteúdo. Quero te ajudar a criar conteúdo a partir dos livros, exatamente como eu faço desde que eu comecei aqui no digital. Link está na descrição, entra no grupo de WhatsApp, a oferta vai ser enviada lá. Tamo junto, até a próxima, um grande abraço!